Isso aí, gente, a gente falando sobre saúde bucal, né? Não é um dado interessante imaginar que mais da metade da população brasileira, entre 35 e 44 anos, já precisa de prótese, porque prótese significa que já está faltando dente na boca, que precisa desse tipo de suporte. Isso sem falar na questão das cáries, sem falar nos outros problemas bucais, né? E para isso que a gente está aqui com super especialistas para nos ajudar a entender, aprender um pouco mais sobre como garantir saúde bucal. Com isso, a gente está garantindo saúde integral, né? Está propiciando uma melhor qualidade de vida, com certeza, né? Então, queridos, somente a escovação, ela garante saúde bucal? Eu acredito que não só a escovação, mas também a gente pode ter problemas do dente, falando mais da minha área de implante, a gente pode perder o dente por cárie, por doença periodontal, e também a gente pode perder o dente por uma fratura, por um acidente, alguma coisa que a pessoa bateu o dente, fraturou, perdeu o dente. Então, a pessoa pode chegar numa situação de não ter dente para colocar um implante, que é a substituição do dente, por uma fratura de acidente de carro, que chega muito para a gente. Às vezes a pessoa tem uma lesão no dente que não foi oriundo da cárie, mas normalmente falando a partir do trauma, e que leva à substituição do dente. Então, o implante visa mudar isso e reabilitar a pessoa novamente para a sua mastigação funcional. Uhum. Daqui a pouco eu falo mais sobre a questão do implante, porque é uma bênção, né? Aí uma bênção da evolução da medicina, da odontologia, permitindo o restabelecimento da dentição, Sim, não só com as antigas dentaduras que se conheciam, né? Mas de uma forma muito mais eficiente. Realmente é incrível, né? Mas como garantir uma boa higiene bucal, então? Começando por aí. Já que ela é tão importante, né? Que ela é tão fundamental, que ela é a base de tudo. Eu diria que a higiene ela é importante, como ele falou, para prevenção de cárie e controle de doença periodontal. A gente não pode esquecer que a doença periodontal, para falar de saúde sistêmica como indivíduo, a doença periodontal também é muito importante. O que é a doença periodontal? A doença periodontal, ela na verdade também é multifatorial, mas a mesma bactéria que eu tenho, uma pessoa que tem predisposição de ter doença periodontal também tem. Antigamente se acreditava que não, que as bactérias eram completamente diferentes. Hoje a gente sabe que não é bem por aí. A doença periodontal é quando o paciente o indivíduo não tem nenhuma relação com a cárie, mas existe uma resposta exagerada do organismo dele sobre aquela bactéria presente. Então ele para entender, né, para você de casa entender, é como se uma doença que o seu próprio organismo fizesse suas células fizessem você perder o osso, tá? Falando assim numa linguagem para você de casa entender, fizesse você perder o osso, e esse osso ele faz o suporte do dente, porque o dente ele fica na arcada. A gente tem várias formas de mostrar isso. Eu costumo mostrar muito para os meus pacientes umas imagens, eu posso mostrar para vocês, que tem o osso, ligamento e dente, né? E isso é o periodonto. Peri, ao redor, odonto, dente. Tudo que fica ao redor do dente. E a doença periodontal é não do dente, não do odonto, mas do que fica ao redor, né? E aí, essa destruição desse suporte faz com que o dente fique mole e esse dente muitas vezes é perdido. O que antigamente, no interior, ainda se chama de piorreia, até hoje, né? Algumas pessoas falam, minha mãe teve piorreia, meu tio teve piorreia, eu tenho também. A gente costuma ouvir um pouco isso. E essa doença também ela é muito interessante, porque induz parto prematuro, ela induz doenças articulares desde 1950, os médicos já estudavam isso, indução de parto prematuro, infarto agudo do miocárdio. Então você tem N fatores aí de risco de saúde, né? A gente está falando de infarto, né? São coisas mais sérias que começam na saúde bucal. Aí sim a escova entra, porque o indivíduo que tem doença periodontal, ele precisa de uma higiene
fantástica a fim de reduzir o máximo possível aquela formação da microbiota, né? A formação da comunidade. Que o ideal é que ele faça uma escovação aí orientada, com diferentes escovas, já é diferente de um indivíduo normal, ele precisa de um foco um pouco maior. E o dentista é responsável por dar esse diagnóstico, né? Certo. Isso é bem importante. Só para a gente se fazer uma trajetória, vocês já disseram que até os 9 anos, mais ou menos, a criança precisa de orientação, precisa, né, sendo de suporte da mãe ou de alguém da família para desenvolver uma escovação eficiente, né? Depois ele já aprende o caminho e ele já começa, essa criança começa a cuidar sozinha de toda essa questão da escovação. Mas é só escovar? O uso de fio dental, por exemplo, daqueles produtos de limpeza da boca, a criança também pode usar? Ou isso é algo que mais tarde que se começa a usar, em vez de ajudar, pode prejudicar? Como é que funciona isso? O ideal é a gente ter sempre em mãos fio dental para usar antes. Usa o fio dental e, em seguida, escova os dentes. Pasta e escova. Ah, posso ou não usar enxaguatório, colutório bucal? O ideal é não usar com frequência, porque pode mascarar alguns problemas. Pode mascarar, por exemplo, uma higiene deficiente. Porque a hora que você passa aquilo, o seu hálito fica gostoso, fica bom e parece que a boca está limpa. E nem sempre reflete aquela realidade. Então, o ideal é escova de dente. E aí tem algumas técnicas de escovar dente. O adulto, se ele observar, a gengiva ela tem o contorno arredondado. Então, o ideal é sempre de cima para baixo, de baixo para cima. Uma criança, ela não vai conseguir fazer isso, não tem coordenação motora para isso. O mesmo pai também não vai conseguir. Então, o ideal é que a criança feche, cerre os dentes e faça movimentos circulares, higienizando. E escovando os dentes sempre após as refeições é mais do que suficiente para manter uma boa higiene quando você tem orientação, incentivo e não tem uma dieta rica em doce. Agora, você diz, a criança, por exemplo, ela serra o dentinho e vai, né, girando tudo. E por trás do dente, como é que fica? Ah, mas aí depois fez a bolinha em volta, tivesse poder até usar um modelinho, né? Então, daqui a pouco a gente mostra. É mais daqui a fácil. pouco a gente mostra como é que fica essa questão e ajudando, né, a criança mesmo, o pessoal que está em casa, até a mamãe e o papai, a olhar e entender melhor como vai ser. A criança também, ela imita muito adulto, né? Então, ela imita o adulto escovando o dente, a criança acaba que se inspira na pessoa, no adulto, nos pais. E outra coisa que também pode ser comentada é que a gente sempre tem que escovar a língua no final. Muitas pessoas esquecem que a língua também faz parte da cavidade bucal e deve ser higienizada também. E tem que acostumar, né? Tem que começar a fazer isso direitinho, porque tem muita gente, eu já vi muitas pessoas falando de ter problema de escovar a língua, embola o estômago, né? Começa a vomitar e etc. E aí deixa para lá, nunca mais, nem tenta, porque é muito incômodo, né? Tem alguma técnica especial? Eu costumo falar com o paciente que tem até os raspadores de língua, mas você pode usar a própria escova de dente da pessoa, escovando devagar a língua, começando pela parte mais anterior, até porque quando começa a ir mais para a parte posterior, a pessoa pode ter algum tipo de ânsia, de vômito. Então vai devagarzinho, vai escovando, vai se acostumando com essa situação nova, que você, ao pouco tempo, você adquire esse hábito, que é importante. Perfeito. Bom, vocês trouxeram algumas fotos aí sobre problemas da boca, né? Aqueles problemas que vocês deparam no consultório a cada dia. Eu acho que as fotos estão prontas aí no ponto. Vamos dar uma olhadinha nelas e aí vocês informam para a gente. Bom, isso aí eu acho que é assunto para o Davi. Exatamente. Nessa foto a gente pode ver que a pessoa perdeu um incisivo central, né? Que é o dente esteticamente o mais importante. Imagine você ficar sem um dente na região anterior. Então, como eu falei anteriormente, ele pode ter perdido esse dente por cárie, por doença periodontal, por trauma. Tá? Então, nessa região, a gente pode entrar com implante, que comparando, seria a raiz do dente, a nova raiz do dente. E em cima desse implante, nós vamos construir uma coroa, ou seja, o dente para que vai voltar à estética da pessoa. Então, o implante dá o suporte e o dente a estética por cima. Aí ele volta a ter o seu dente novamente. Exatamente. Né? Quer dizer, é um problema comum, mas com solução. Com certeza. Certo? Aí é um exemplo que a endodontista foi tratar o canal, quando ela viu tinha uma fratura, bem ali naquela região da direita, dá para ver que tem uma fraturazinha no dente. Aquilo ali, condena o dente, ele tem que ser extraído também, é necessário um implante. Porque foi uma fratura longitudinal, de cima para baixo, não tem solução. E aí você pode perder um dente que estava aparentemente bom, sem problema nenhum, mas que
é prejudicial. Aí o exemplo que eu falei sobre as cáries recorrentes, aquele lateral, os 2 dentes da frente, os 2 incisivos, os 2 incisivos laterais. Eles têm restaurações inadequadas, que estão infiltrando, e você vê uma coloração diferente. E mostrando aí que a paciente não tem bactéria assim, essa quantidade de placa mole visível, não, estava limpa, ela fazia a sua higiene. É uma psicóloga, uma pessoa completamente esclarecida, mas a restauração estava deficiente, está tendo uma cárie recorrente, né? E quando começa a mudar de cor o dente, embora não tenha cárie, né, não seja o que a gente conhece tradicionalmente como cárie, né? Porque cárie a gente sempre acha que é o dente, buraco no dente. Porque isso aí tem que procurar o dentista, né? Os caninos, na verdade, dela estavam escurecidos também. O canino geralmente é mais escurecido, mas no caso dela também tinha um canal tratado. E às vezes isso pode muda acontecer. A cor do dente. E aí? Esse é um paciente que tinha muito trauma. Ele chegou no meu consultório, foi uma experiência bem interessante. Eu recebi uma mensagem da esposa dele até, falando depois que estava muito feliz, que tinha mudado o casamento, porque ele está agora em ortodontia, em tratamento ortodôntico. É um caso que a gente chama de reabilitação oral. Né? Todo mundo fala, o que é reabilitação? Reabilitação é isso. O paciente ficou um longo período desassistido, trauma mesmo, medo de dentista, né? Experiências ruins. E tem cárie, tem perda de dente, tem doença periodontal, aí já é depois da raspagem, antes estava bem pior. E aí ele tem que fazer tudo, tem que fazer canal, ortodontia, enfim. Um tratamento longo e que precisa da cooperação do paciente e do profissional. E o que eu falei no início do programa é exatamente isso que muda a vida da pessoa. A pessoa chega totalmente sem autoestima, com a boca totalmente perdida, a boca mal cuidada. Quando a pessoa vai mudando o sorriso, a autoestima dela muda e a vida dela muda, porque ela consegue socializar melhor, consegue ter um emprego melhor, consegue viver melhor. Muda, né? Exatamente. Casamento, a possibilidade dele. A possibilidade de casamento, é verdade. A gente vê tranquilamente essa questão de que muitas pessoas, né, elas são introvertidas, elas perdem a oportunidade de vida, elas deixam de se lançar à vida porque elas não conseguem sorrir, olhar o outro, porque tem vergonha da boca, disso, daquilo. Às vezes, né, até numa deformação dentária. Sim. E se procurar um especialista, vai conseguir resolver o problema, né? Quer dizer, hoje isso é muito mais fácil e a questão, quando se fala na estética, não é estética pela estética, não é mudar por mudar, mas mudar por uma questão que faça sentido, né? Vocês trabalham com isso e certamente tem influenciado e permitido aí a melhoria da qualidade de vida de muita gente, né? Eu já preciso parar de novo, vou para o intervalo, mas a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.